Na semana passada, o nosso queridíssimo Eduardo Pazuello, também conhecido como preguiçoso porque aparentemente pouco trabalhava, pediu para sair do Ministério da Saúde. Houve ali uma conversa com o Bolsonaro sofreu uma pressão do Centrão e aí o Pazuello saiu do ministério, mas ele continua lá. Porque esse governo é tão estranho que você tem troca de ministros e o ministro antigo continua trabalhando, o novo não pode trabalhar. Esse é o governo Jair Messias Bolsonaro, um exemplo para todos nós. Porque o Pazuello ele já não tá mais. Oficialmente ele tá, mas ele não está. É um negócio super confuso. Porque ele pediu, né? O Bolsonaro vai trocar o ministro, mas o nome dele não saiu no diário oficial. Vai entrar o Marcelo Queiroga, ou Queiroga, como você queira chamar. Às vezes eu chamo ele de Queiroga porque de fato vai ser uma droga. É um Pazuello 2.0, não vai mudar absolutamente nada. Mas por que o Queiroga ainda não assumiu como ministro da Saúde? Porque o Bolsonaro está com medo do Eduardo Pazuello ser preso. Eu não estou brincando. O Eduardo Pazuello pode ser preso por conta de tudo que ele fez durante a pandemia. Nós temos que lembrar que o Eduardo Pazuello ele sabia do colapso que iria acontecer em Manaus, falta de oxigênio, e ele não fez absolutamente nada. Nada. E vão abrir inquéritos contra ele e ele pode ser criminalizado, inclusive ele pode ser preso. Então o Bolsonaro ele está preparando uma espécie de saída honrosa, que já vem sendo discutida há muito tempo. Mas essa saída honrosa não seria uma forma do Pazuello sair sem ser humilhado publicamente, porque humilhado ele já está. A saída honrosa do Pazuello é ele não cair em um tribunal que ele possa ser julgado, condenado e preso. Imagina o Pazuello tendo que comer aquela comida da cadeia, porque o Pazuello ali aparentemente ele só come bolacha recheada e tendo que acordar cedo. Nossa, isso de fato seria uma prisão para o Eduardo Pazuello. Mas eu vou ler para vocês essa reportagem aqui do Congresso em Foco do UOL. Porque vocês acham que eu estou brincando, mas isso explica muito essa demora para a troca do Eduardo Pazuello para o Marcelo Queiroga, que não vai mudar em absolutamente nada. Bolsonaro quer garantir foro privilegiado a Pazuello antes de nomear novo ministro. Isso revela muita coisa, mas vamos lá. 6 dias após o anúncio de sua chegada ao governo, o cardiologista Marcelo Queiroga ainda não teve seu nome publicado no Diário Oficial como o novo ministro da Saúde, uma situação, no mínimo, inusitada, que ocorre na semana com o maior número de mortes por Covid no Brasil. Fontes ouvidas pelo Congresso em Foco, aquele nosso querido anão boca de graxa que mora embaixo da mesa do Palácio do Planalto, aquele fofoqueiro, contam que a nomeação de Queiroga ainda não saiu porque o governo busca um cargo para garantir ao general Eduardo Pazuello a prerrogativa de ser julgado apenas no STF. O temor do governo, ainda segundo esses interlocutores, é que perdendo o privilégio do foro, Pazuello se fragilize juridicamente e possa até ser preso pelos atos temerários ou mesmo ilegais que cometeu como ministro da Saúde. Bolsonaro chegou a cogitar colocar o general como ministro do Meio Ambiente, mas a ideia foi descartada. Uma das possibilidades em análise é a recriação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio para abrigá-lo, mas até a sexta-feira não havia uma decisão sobre o assunto. Mas isso diz muita coisa. E o seguinte, por que o Bolsonaro está com medo do Pazuello ser julgado? Qual é o medo do Bolsonaro? O medo do Bolsonaro é que o Pazuello seja preso ou seja condenado, porque antes de preso ele tem que ser condenado. Se há um temor que o Pazuello seja condenado, é porque ele cometeu irregularidades, que ele fez ilegalidades também como ministro da Saúde. Se o Pazuello cometeu crime, então o Bolsonaro sabe que a gestão do Eduardo Pazuello passa por uma interpretação que ela pode ter sido uma gestão criminosa. Então o Bolsonaro sabe muito bem tudo o que foi feito e ele também sabe dos problemas dele, Bolsonaro. Então o Bolsonaro sabe que o que eles cometeram, porque o Pazuello é pau mandado do Bolsonaro. O próprio Pazuello falou, um manda e o outro obedece. Então o Bolsonaro sabe que os atos dele, Bolsonaro, no comando da pandemia, são atos criminosos. Porque se o Bolsonaro não tivesse esse receio com o Eduardo Pazuello, ele já teria trocado de ministro, mas ele tem medo que o Pazuello seja condenado. Porque ele sabe que o que foi feito no Ministério da Saúde e o que foi feito durante a pandemia é crime. Só por esse temor do Bolsonaro já era necessário abrir uma CPI contra ele. Só por isso, porque o Bolsonaro, ele sabe perfeitamente que o que ele fez foi criminoso, que ele é sim um genocida. Por mais que ele não queira assumir isso publicamente, ele é um genocida. E esse temor que ele tem do Eduardo Pazuello ser condenado apenas corrobora essa visão. Bolsonaro, ele é um criminoso, ele sabe disso, porque ele tem medo que o Pazuello seja condenado. Ele tem esse temor, porque ele sabe que a gestão de ambos, mais do Bolsonaro, porque o Pazuello nunca foi ministro da Saúde, o ministro da Saúde sempre foi o Bolsonaro, foi uma gestão criminosa.
Nós não podemos mais tolerar isso. A oposição tem que se mexer. Porque está ficando cada vez mais evidente que o Bolsonaro cometeu crimes durante a pandemia. Comete ainda crimes durante a pandemia. É necessário instaurar uma CPI contra ele porque ele está assinando o atestado de confissão. Ele tem noção de tudo. Então cai por terra ele ser incompetente, cai por terra ele ser louco, ele ser maluco ou qualquer outro tipo de adjetivo, porque tudo que o Bolsonaro fez durante a pandemia foi consciente, foi premeditado e foi com convicção. Se ele não tivesse todo esse temor com o Pazuello, nós poderíamos falar, não, ele não fez nada de errado, na cabeça dele não fez nada de errado, mas ele sabe que ele fez coisa errada. Ele sabe que ele foi um criminoso. E isso é a prova cabal que nós temos. O medo do Bolsonaro, do Pazuello ser preso e condenado, mostra muito o que passa na cabeça dele e a índole desse sujeito que ocupa a presidência da República. Se você gostou, deixe aqui os seus comentários, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.